A cena mais chocante do 8 de janeiro aconteceu dentro do Palácio do Planalto, na antessala ali da Presidência da República. Esse vídeo que eu vou trazer para vocês, eu mostrei uma parte maior ontem na nossa Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 89. Mas esse pedaço, esse trecho, eu fiz questão de deixar para fazer um vídeo especial sobre ele, porque é muito sério, sabe? É até constrangedor eu estar falando isso aqui, porque as nossas instituições chegaram a um tal nível de contaminação que a gente fica sem entender. E aí, quando eu falo instituições, eu falo executivo, judiciário, legislativo, forças policiais, sabe, organizações de classe, OAB, enfim. O grau de contaminação é tão grande que as pessoas chegam a ficar pessimistas. Mas eu criei essa comissão cidadã de inquérito justamente para poder criar esse otimismo, que a gente consiga pacificar o país e estabelecer a normalidade a partir, do conhecimento da verdade, sem paixões, sem partidarismo, sabe? Porque em 2006, 2005, nós tivemos o fenômeno Força-Tarefa da Lava Jato, que descobriu, um grau de contaminação elevado de corrupção nas nossas instituições. E na época, a gente escutava muito ministros do STF falando que vivemos uma cleptocracia, que o Brasil está tomado pela corrupção. Mas isso foi o quê? Quase 8 anos atrás, mais ou menos isso, 6 anos atrás, não sei. E essa Lava Jato, que parecia ser uma esperança para o povo brasileiro, chegou a seu final, com uma triste realidade de que nada passou de uma disputa de território entre duas facções. E aí a gente fica se perguntando, o Brasil tem jeito? Eu escuto isso nos meus comentários. O Brasil tem jeito? Eu acho que tem que ter, gente. É uma grande nação, um país muito rico e um povo muito bom. Só que a gente está acostumado a ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Então, hoje, dia 5 de setembro, estamos à antevéspera do Dia da Independência, que é um dia muito simbólico para esse momento, em que o Brasil tenta se libertar dessas amarras, que atrofia nossas instituições, atrofia nossa economia e nos deixam desesperançosos. Mas não, eu não estou aqui para vender desesperança. Eu estou aqui para vender esperança, vender otimismo, sabe? Senão eu não estaria fazendo isso. Eu não estaria já no vídeo 90 da Comissão Cidadã de Inquérito. Já teria voltado para a minha banca de camelô, que é muito menos estressante e mais prazeroso. Mas, enfim, eu tenho que fazer isso porque muitas pessoas depositaram em mim, essa esperança, e a vocês é que eu continuo nessa luta. Então eu vou mostrar esse 2 minutos e meio de imagens que vai deixar você meio assim desgostoso, vamos dizer, desgostoso, mas é necessário, certo? Então vamos lá. Você vai entender por que não houve o plano escudo no Palácio do Planalto e vai entender por que o Flávio Dino não quis usar a Força Nacional com antecedência para inibir que os vândalos adentrassem nos prédios públicos dos 3 poderes. Vai entender também por que no Congresso Nacional houve uma invasão e ela
não se teve por completo. Os vândalos conseguiram entrar na plenária do Senado, lá no plenário do Senado. Mas não conseguiram entrar no plenário da Câmara, que é até maior, né? É um lugar maior do que o Senado, porque o Senado são 81 senadores. A Câmara, quase 500 deputados, né? Então, é um plenário maior. E aqui eu quero fazer um destaque, a resistência que a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados tiveram a altivez de resistir. Sabe, vocês se mostraram valorosos. E aí foi para vocês uma questão de honra, e vocês mostraram essa honra. Já a Polícia Legislativa do Senado, eu já coloco na conta do Pachequinho, tá certo? Porque quando eu digo que o grau de contaminação nas nossas instituições é tão elevado que a gente fica pensando, sabe, até onde que o Senado está envolvido nisso aí. E também a força legislativa do STF praticamente não existiu. A força judiciária do STF praticamente não existiu durante o 8 de janeiro. E vocês vão entender por quê, né, que essas coisas aconteceram nesta imagem. Esta imagem, ela é simbólica. Ela reflete um grau de verdade tão intenso que descaracteriza qualquer narrativa de tentativa de golpe. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver um invasor dentro do Palácio do Planalto, sentado na antessala da Presidência da República. Ele está lá, vestido de camuflado, com venda na metade do rosto, uma bandeira de Brasil com um pau, né? E sentado, mexendo nas coisas ali da antessala da Presidência da República, um invasor. E nesse momento, isso aconteceu por volta de 4h21, 4h30, por aí, da tarde, 16h30, sobe uma força militar pelas escadas e a hora que percebe a presença desse invasor, ao invés deles fazerem o ato de prisão, eles fazem o inverso. Eles usam dos seus escudos, aquela força de tropa de choque, usam aqueles seus escudos para bloquear a vista dos demais colegas, para que não perceba a presença desse invasor na antessala da Presidência da República. E essa fração de militares sobe e junto com ele parece que existe um agente administrativo que vai orientando. Ou seja, está caracterizado nesta imagem, está cristalino nessa imagem, que existia a intenção de proteger os invasores que depredaram os prédios. E eles tinham orientação para evacuar os prédios na hora que os manifestantes do QG se aproximassem desses prédios e fosse atraído para essa cena, porque a curiosidade atrai. Então, aquilo que a gente entende como era desejo do atual governo, de desmontar o acampamento, de criar um pretexto para poder fazer essa prisão dos manifestantes, para criar uma sensação de medo na sociedade para que não discutam o processo eleitoral como um todo, como ele se deu em 2022. E o mais importante disso tudo é entender como você tem envolvido nesse contexto
o judiciário brasileiro, na sua mais alta instância, contribuindo para essa narrativa. E você tem uma grande parte de uma imprensa que se diz uma imprensa oficial, uma imprensa séria, sabe? Incrementando essa narrativa, apostando nessa narrativa, além dos agentes públicos do judiciário e também uma parte infiltrada, uma parte contaminada das forças de polícias. Hoje nós temos a cúpula da Polícia do Distrito Federal presas. Acredito que ali tem gente que possa ser inocentado. Mas aí você vê o grau de contaminação quando você prende uma cúpula de uma polícia militar de um distrito federal, onde está a capital da República. Por aí você vê o grau de contaminação das instituições. Então já falei 11 minutos aqui e não mostrei os vídeos. Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, gente, um estado de espírito. E esse é o vídeo 90. E a gente tem uma chave Pix e você pode participar do ano, qualquer valor, gente, qualquer valor mesmo. Porque esse é um projeto cidadão, é um projeto independente, que não tem nenhum vínculo com qualquer força política ou econômica, ou ONG, ou o que quer que seja. É eu e os internautas que me acompanham, que me seguem e que fazem com que isso aconteça. Tá certo? Então vamos às imagens. Então aí, agora é 16h21, você tem ali sentado na antessala da Presidência da República um manifestante, né? Um invasor. Essa é uma invasora que anda naturalmente, como se não tivesse nada acontecendo. E agora você vai ver ela interagindo com o invasor, que está sentado ali, se apropriou do espaço público. Olha lá, olha. Ele conversa com ela, né? E ele está ali, tranquilo. E aí você vê a força policial chegando. E eles dão uma olhada e percebem a presença do invasor ali. O que eles fazem? Eles bloqueiam a visão dos demais colegas de profissão para que não enxerguem o invasor. Olha a proteção que essa força policial está fazendo daquele invasor. Você vê que os outros militares tentam olhar para dentro, mas eles tentam impedir, né, com que eles tenham acesso a esse lugar e que não enxergue a presença do invasor que está ali, né, usurpando o espaço público da sala da Presidência da República dentro do Planalto, Palácio do Planalto. E aí a Polícia Militar se foi e os invasores começaram a circular normalmente. E foi assim durante mais de uma hora, porque eles chegaram às 16h28, essa turma já está aí, já são 16h28, e até às 16, né? Pois é, não, agora sim, eles estão orientando os invasores para se retirarem. Tá vendo? Olha, agora vocês têm que retirar. Por quê? Porque a Força Nacional vai começar a fazer o processo de evacuação dos prédios. Eles vão, como assim, resgatar os prédios, segundo eles. E no segundo momento, por volta de 17 horas, olha aí, o invasor aí, esse com a bandeira do Brasil, que foi protegido pelas forças militares. E agora, né, ainda tem invasor aí que ainda pretende fazer mais uma arruaça. Essa é a cena mais chocante que possa ter acontecido no dia 8 de janeiro. Tá certo? É triste eu ter que mostrar isso. Mas eu espero que vocês compartilhem isso ao máximo. Porque isso é uma narrativa que a gente tem que derrubar. Não existe uma tentativa de golpe. Existe um boicote. Existe um cavalo de Troia. Existe uma tentativa esdrúxula de implantar um terror
numa sociedade brasileira para que ela evite contestar o que está desvendado no processo eleitoral que culminou, né, com esse momento de tensão social. Então, gente, se a gente quer pacificar o país, a gente tem que encarar isso aí de frente e torcer para que as comissões parlamentares de inquéritos tenham, né, a capacidade, a capilaridade de poder trazer todas essas evidências com forma bem clara, como eu trouxe aqui, para que a gente consiga resolver esse problema do país. Porque o processo de descontaminação vai ser longo, lento e gradual. Mas se a gente não reagir, a gente vai ficar sem energia para isso. É quase uma dependência química irreversível, se o país não der conta de atravessar por esse momento com altivez. Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade, né? E que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Tá certo? Fiquem com Deus.